Fatoração, parte 2. Então, essa segunda parte da nossa aula de fatoração, vamos começar falando de fatoração do tipo trinômio do quadrado perfeito. Agora vamos estudar a terceira forma de fatoração de uma expressão algébrica, que é trinômio do quadrado perfeito. Esse tipo de fatoração é um pouco mais complicado do que os dois casos anteriores que nós vimos. Por quê? Porque nós vamos ter que identificar se a equação é um trinômio do quadrado perfeito ou não, porque caso não seja, nós não poderemos fatorá-lo dessa maneira. Então, para fatorar uma expressão dessa forma, devemos verificar se ela é um trinômio do quadrado perfeito. Nessa tabela, nós teremos a equação dessa maneira ou dessa maneira e chegaremos em uma forma fatorada assim ou assim. Tá? Então, é desse tipo. E aqui vocês podem notar mesmo que a fatoração é o inverso do produto notável. O produto notável tem esse sentido e a fatoração tem esse sentido. O que é um trinômio? Então, antes de começarmos a estudar como vamos fatorar uma equação do tipo trinômio do quadrado perfeito, vamos ver o que é um trinômio e o que é um quadrado perfeito, passo a passo, para não termos problemas lá na frente de identificarmos esse tipo de equação. Então, um trinômio é uma expressão algébrica que tem exatamente 3 monômios. Então, não tem segredo nenhum em identificarmos um trinômio. Exemplos. Exemplo A. T ao cubo mais 5t ao quadrado mais 2t. Então, nós teremos 3 monômios nessa equação. T ao cubo, 5t ao quadrado e 2t. Exemplo B. 5t ao cubo menos 2x menos 7. Também temos 3 monômios nessa expressão, onde um é 5t ao cubo, outro é 2x e outro é menos 7. E no exemplo C, xy menos e mais x. Também são 3 monômios. xy menos e x. Agora, o que é um quadrado perfeito? Então, analisando numericamente, um número é um quadrado perfeito se este é resultado de um outro número elevado ao quadrado. Talvez por conceito não seja tão fácil de entender, então vamos ver alguns exemplos. O exemplo A, 36 é igual a 6 ao quadrado. Ou seja, 36 é um quadrado perfeito. Por quê? Ele é resultado de 6 elevado ao quadrado. Exemplo B, 25 é igual a 5 elevado ao quadrado. Ou seja, 25 também é um quadrado perfeito, porque ele é o resultado de 5 elevado ao quadrado. Exemplo C, 49 é igual a 7 ao quadrado, que também por si é um quadrado perfeito. Analisando uma expressão algébrica. Então vamos ver o que é um quadrado perfeito para uma expressão algébrica. Vamos encontrar a área do quadrado com o lado x mais y, para entendermos melhor o conceito de quadrado perfeito para uma expressão algébrica. Então temos este quadrado com os lados x mais y. Então, vamos calcular a área desse quadrado de duas maneiras. Então, uma primeira maneira, vamos calcular a área fazendo lado ao quadrado, que é o mesmo que fazer x mais y ao quadrado, já que x mais y é o lado desse quadrado. Agora vamos calcular da segunda maneira. Então, para a área 2, temos a área desse quadrado, que é igual a x ao quadrado, mais a área desse retângulo, que é mais xy, mais a área desse retângulo, que também é mais xy, mais a área desse quadrado, que é igual a y ao quadrado. Tá? E todas essas figuras formam esse quadrado. Por isso que nós podemos somar as áreas de todas elas, para encontrarmos a área desse quadrado. E tudo isso é igual a x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Tá, as duas áreas encontradas são iguais. A1 é igual a A2.
Por quê? Eu vou voltar o slide aqui um pouco para explicar melhor para vocês o porquê. Porque, como eu já disse, essas figuras formam esse quadrado. Então, eu posso somar as áreas de todas essas figuras para encontrar a área do quadrado. Como eu posso fazer lado ao quadrado, sendo que o lado do triângulo ao quadrado também dá a área do quadrado, que foi das duas maneiras que eu calculei. Então, eu posso dizer que A1 é igual a A2. Então, x mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Então, isso significa que x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado é um quadrado perfeito. Por que ele é um quadrado perfeito? Ele é um quadrado perfeito porque ele é resultado de uma equação elevada ao quadrado. Assim como para números, nós temos para equações. Então, para um trinômio ser quadrado perfeito, ele deve ter duas características seguintes, tá? Então, nós temos dois pontos que nós devemos analisar para que esse seja um trinômio do quadrado perfeito. Dois monômios do trinômio devem ser quadrados. E um monômio do trinômio deve ser o dobro do produto das raízes quadradas dos dois outros termos. Para quem não conseguiu entender por esses dois pontos, fiquem tranquilos que nós veremos exemplos de como fazer, de como encontrar um quadrado perfeito, de como fatorar esse quadrado perfeito, tá? Nós veremos exemplos a seguir. Porém, se atentem já a esses dois pontos, porque vocês vão usar ele todas as vezes que vocês forem fatorar expressões que são fatoradas pelo tipo trinômio do quadrado perfeito. Se a expressão algébrica for um trinômio do quadrado perfeito, a fatoração é da forma x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, que isso é um trinômio do quadrado perfeito, que é igual a x mais y elevado ao quadrado. Notem que a fatoração é o inverso do produto notável, porque no produto notável nós temos esse tipo de expressão e queremos encontrar esse tipo. Agora, no caso da fatoração, nós temos esse tipo de expressão e queremos encontrar algo dessa forma. Exemplo. Verifique se as equações são trinômios do quadrado perfeito e, se forem, encontre sua forma fatorada. Então, exemplo A. Então, vamos primeiro, como está pedindo o exemplo, vamos verificar se essa equação é um trinômio do quadrado perfeito. Então, essa equação é um trinômio? Sim, essa equação é um trinômio, porque ela tem três monômios, ou seja, a ao quadrado, 2a e 1. Agora, vamos verificar se ela é um quadrado perfeito. Então, de acordo com os pontos que nós vimos anteriormente, eu vou até voltar os slides para vocês verem os pontos novamente. E, se for possível, anotem para vocês não esquecerem e não se perderem a hora que eu estiver desenvolvendo o exemplo, tá? Dois monômios do trinômio devem ser quadrado e um monômio do trinômio deve ser o dobro do produto das raízes quadradas dos dois outros termos. Então, vamos verificar se essa equação é um quadrado perfeito. Então, verificar as condições. A ao quadrado mais 2a mais 1. Então, temos já que dois monômios são quadrados. Ou seja, a ao quadrado, que está nítido aqui nessa equação, e 1, que é igual a 1 ao quadrado. Então, temos dois monômios que são quadrados. Vamos encontrar as raízes desses dois monômios. A raiz de a ao quadrado e a raiz de 1 ao quadrado, que é a e 1, que a raiz de 1 ao quadrado é o próprio 1. E agora, vamos verificar se esse monômio do trinômio é o dobro do produto das raízes quadradas dos outros dois termos. Ou seja, se isso aqui é igual a 2 vezes a vezes 1. Ou seja,
o dobro do produto das raízes quadradas dos outros dois termos, que é a e 1, que são as raízes quadradas dos dois monômios. Então, 2 vezes a vezes 1 é igual a 2a. Ou seja, esse termo é o dobro do produto das raízes quadradas dos outros dois termos. Agora já sabemos que esse é um trinômio do quadrado perfeito. Então, vamos dar uma olhada nessa tabela e olhando essa tabela nós identificamos, eu até destaquei aqui para vocês, que essa equação desse tipo vai ter a forma fatorada a mais b ao quadrado, tá? Então, nós já sabemos que ela é um trinômio do quadrado perfeito, então vamos fatorá-la através da fatoração trinômio do quadrado perfeito. Então, sua forma fatorada é a mais 1 ao quadrado, onde a é o próprio elemento a e b é o elemento 1. E por que a mais 1 ao quadrado? Porque a equação é da forma a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Aqui nós podemos ver que o elemento a é o próprio a e o elemento b é 1. Então, a mais b ao quadrado é igual a mais 1 ao quadrado. No slide anterior, eu coloquei essa forma fatorada para vocês aqui, como a sendo igual a x e b sendo igual a y. Mas não muda em nada, tá, pessoal? Só mudamos a maneira de escrever a equação. Exemplo B. X ao quadrado mais 6x mais 9. Então, primeiro de tudo, vamos ver. Essa expressão é um trinômio. Por quê? Porque ela tem 3 monômios. Tudo bem. Agora vamos verificá-la se ela é um quadrado perfeito. E se ela for um quadrado perfeito, nós vamos poder fatorá-la da forma trinômio do quadrado perfeito. Então, vamos verificar as condições, que são: dois monômios do trinômio devem ser quadrado, e um monômio do trinômio deve ser o dobro do produto das raízes quadradas dos dois outros termos. Então, temos a equação x ao quadrado mais 6x mais 9. Então, temos dois monômios que são quadrados, que são x ao quadrado e 3 ao quadrado, já que 9 é igual a 3 ao quadrado. Na hora de identificar os monômios que são quadrados, pessoal, prestem atenção, porque normalmente um dos monômios não vai vir escrito na forma quadrada, ou seja, um número elevado ao quadrado. Ele vai vir igual temos nesse exemplo aqui. Por exemplo, o 9, ele não veio como 3 ao quadrado, ele veio como 9 mesmo. Então, vocês têm que identificar que o 9 é igual a 3 ao quadrado, tá? Dando continuidade. Então, vamos tirar a raiz desses monômios quadrados. Então, a raiz de x ao quadrado e a raiz de 3 ao quadrado, que é respectivamente igual a x e 3. E agora, vamos verificar se esse termo é 2 vezes esse termo vezes esse termo, que é a raiz dos termos ao quadrado. Então, 2 vezes x vezes 3 é igual a 6x. Ou seja, essa equação é um trinômio do quadrado perfeito e sua forma fatorada é x mais 3 ao quadrado. Ou seja, a raiz desse primeiro termo mais a raiz desse terceiro termo elevado ao quadrado, que é a forma fatorada. E mais uma vez vou falar para vocês, percebam que a fatoração está sendo o inverso do produto notável. Exemplo C. 4x ao quadrado mais 5x mais 9. Então, vamos verificar as condições. Então, 4x ao quadrado mais 5x mais 9, temos que dois termos são quadrados. Ou seja, 4x ao quadrado é a mesma coisa que 2x elevado ao quadrado. E 3 é a mesma coisa que 9. Então, vamos encontrar as raízes quadradas desses dois termos. Então, raiz de 2 ao quadrado vezes x ao quadrado e raiz de 3 ao quadrado, que, respectivamente, é igual a 2x e 3. E agora vamos verificar se esse outro termo é o dobro
do produto das raízes quadradas dos dois outros termos. Então, 2 vezes 2x vezes 3 é igual a 12x, que por si é diferente de 5x. Portanto, o trinômio não é um quadrado perfeito. Exemplo D. 4a ao quadrado menos 16ab mais 16b ao quadrado. Esse exemplo, vocês podem notar que tem algo de diferente dos outros exemplos que nós já vimos até agora. Por quê? Porque nos outros exemplos não tinha nenhum monômio negativo. E nesse exemplo já temos um monômio negativo. Porém, nós vamos identificá-lo se ele é um quadrado perfeito ou não, da mesma maneira que nós vínhamos identificando os outros exemplos, tá? Na identificação do quadrado perfeito não tem nada de diferente, é o mesmo procedimento. Então, vamos verificar as condições. Já sabendo que essa equação é um trinômio, sendo ela um trinômio, vamos verificar as condições então. 4a ao quadrado menos 16ab mais 16b ao quadrado. Então temos dois termos quadráticos, né? Que 4a ao quadrado é a mesma coisa que 2a elevado ao quadrado e 16b ao quadrado é a mesma coisa que 4b elevado ao quadrado. Então vamos extrair a raiz desses dois termos elevado ao quadrado, que é 4a ao quadrado e 16b ao quadrado. A raiz de 4a ao quadrado é 2a e a de 16b ao quadrado é 4b. Agora vamos verificar se esse monômio é igual a 2 vezes 2a vezes 4b. Então, 2 vezes 2a vezes 4b é igual a 16ab. Ou seja, esse monômio é igual a 2 vezes esse. Então, nós podemos dizer que essa equação é um trinômio do quadrado perfeito, porque ela tem 3 monômios e é um quadrado perfeito. Na hora de fatorarmos essa expressão, vai ter alguma coisa de diferente da maneira que nós vínhamos fatorando nos exemplos anteriores. Por quê? Na hora de eu colocar a mais b ao quadrado, em vez de eu colocar o sinal positivo, eu vou colocar a menos b ao quadrado. Por quê? Porque essa expressão se encaixa nesse tipo de fatoração. Ou posso dizer que se encaixa nesse produto notável, que prestem atenção, a menos 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Então, quando temos um monômio negativo, nós fatoramos dessa maneira, a menos b ao quadrado, onde a, nesse caso, é equivalente a 2a e b é equivalente a 4b. Então, sua forma fatorada vai ser 2a menos 4b ao quadrado. Prestem atenção nesse sinal negativo, tá? Porque quando vocês tiverem um monômio negativo na sua equação, vocês devem passar esse sinal negativo também para a forma fatorada. Porque se vocês forem verificar se isso é igual a isso e esse sinal não tiver negativo, vocês vão encontrar resultados diferentes. Prestem bastante atenção nesse detalhe. Exemplo E. 9x ao quadrado mais 4xy mais 16y. De cara já podemos notar que essa expressão é um trinômio. Então, sendo ela um trinômio, vamos verificar se ela é um quadrado perfeito. Então temos que 9x ao quadrado, que é esse primeiro monômio, é igual a 3x elevado ao quadrado. E 16y, que é o terceiro monômio, é igual a 4y elevado ao quadrado. Então, dois monômios são quadrados. Ou seja, a primeira característica para que essa expressão seja um quadrado perfeito já foi atendida. Agora vamos verificar a segunda. Então temos que 2 vezes 3x vezes 4y é igual a 24xy, que é diferente de 4xy. Portanto, como essa expressão não satisfez as duas condições, nós temos que ela não é um trinômio do quadrado perfeito. Ela é um trinômio
porém ela não é um quadrado perfeito. Para quem ficou com dúvida de onde saiu esse 3x e de onde saiu esse 4y, é pelo fato de que a raiz de 3x elevado ao quadrado é igual a 3x e de 4y elevado ao quadrado é igual a 4y, tá, pessoal? Exemplo F. 36x ao quadrado mais 60x mais 25. Sabemos já logo de cara também que essa expressão é um trinômio, então temos que, agora vamos verificar as condições para que ela seja um quadrado perfeito. 36x ao quadrado é igual a 6x elevado ao quadrado, onde vocês podem perceber que 36x ao quadrado é o primeiro monômio, e 25, que é o terceiro monômio, é igual a 5 ao quadrado. Então, dois monômios são quadrados. Então, já atende a primeira condição, que diz que dois monômios do trinômio devem ser quadrados. E vamos ver a segunda condição. 2 vezes 6x vezes 5 é igual a 60x. Aqui nesse caso também, para quem não entendeu da onde saiu o 6x, é porque a raiz de 6x elevado ao quadrado é igual a 6x. E a raiz de 5 elevado ao quadrado é igual a 5. Tá? Então foi daí que saíram 6x e 5. Que multiplicados por 2 é igual a 60x. Então satisfaz a segunda característica, que é um monômio do trinômio deve ser igual ao dobro do produto das raízes quadradas dos dois outros termos, que é o que aconteceu aqui agora. Então a expressão é um trinômio do quadrado perfeito. Então vamos fatorá-la e vamos ter a forma fatorada da seguinte maneira, demonstrando, né, de onde saiu o 6x, de onde saiu o 5, que é 36x ao quadrado. A raiz disso é igual a 6x e a raiz de 25 é igual a 5. Encontrando as raízes dos termos elevado ao quadrado, é só colocá-los na forma fatorada. Sendo assim, 36x ao quadrado mais 60x mais 25 é igual a 6x mais 5 elevado ao quadrado. Então, como essa expressão é um trinômio do quadrado perfeito, nós extraímos as raízes dos dois termos ao quadrado e colocamos na forma fatorada. Quarta forma. Então, nessa quarta forma, vamos ver trinômio do tipo ax² mais bx mais c. Essa forma de fatorar uma expressão, assim como a forma trinômio do quadrado perfeito, é aplicado para expressões do segundo grau. Porém, essa forma tem um diferencial da fatoração por trinômio do quadrado perfeito, que é, nesse caso, a expressão não precisa ser um trinômio do quadrado perfeito. Para fatorar expressões desta forma, devemos encontrar as raízes reais, x1 e x2, da expressão, e sua forma fatorada será x menos x1, que multiplica x menos x2. Então, essa forma é mais simples de fatorar a expressão do que a forma do trinômio do quadrado perfeito. Porém, nós só vamos fatorar uma expressão dessa forma se ela não for um trinômio do quadrado perfeito. Porém, nessa forma tem um detalhe. Se vocês fatorarem uma expressão do segundo grau, que é um trinômio do quadrado perfeito, dessa maneira aqui, ou seja, encontrarem as raízes x1 e x2 e colocarem nessa forma fatorada, vocês vão chegar na mesma forma fatorada que vocês chegam quando vocês fatoram por trinômio do quadrado perfeito. Mas, se a expressão não for um trinômio do quadrado perfeito, vocês vão chegar nessa forma fatorada aqui. E a expressão de vocês vai ficar x menos x1, que multiplica x menos x2. Tá? Então, essa quarta forma aqui, vocês podem fatorar tanto expressões que são trinômio do quadrado perfeito, ou apenas expressões de segundo grau que não são trinômios do quadrado perfeito. Então, para encontrarmos as raízes da equação de segundo grau, vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b
mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a, onde a é o coeficiente de x ao quadrado, b é o coeficiente de x e c é o termo independente. Quem não se lembra muito bem dessa fórmula de Bhaskara, isso foi tratado mais a fundo na aula de funções. Exemplos. Fatório as expressões algébricas seguintes. Exemplo A. X ao quadrado menos 5x mais 6. Então, para fatorar uma expressão da forma ax quadrado mais bx mais c, vamos encontrar as duas raízes da expressão, que são x1 e x2. Relembrando, para encontrarmos as raízes da expressão, vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, que é essa fórmula aqui. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a. Então, vamos encontrar as raízes. X é igual a menos 5, mais ou menos raiz de menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6, dividido por 2 vezes 1. Então, x é igual a 5, mais ou menos raiz de 25 menos 24, dividido por 2, que por si é igual a 5 mais ou menos raiz de 1, dividido por 2, que é igual a 5 mais ou menos 1, dividido por 2, porque raiz de 1 é igual a 1. Então, temos que x1 é igual a 5 mais 1 dividido por 2, ou seja, é igual a 6 dividido por 2, que é igual a 3. E x2 é igual a 5 menos 1 dividido por 2, que é igual a 4 dividido por 2, que é igual a 2. Então, relembrando como fatoramos expressões da forma ax quadrado mais bx mais c, que são expressões do segundo grau, são fatoradas da seguinte maneira: x menos x1 vezes x menos x2. Portanto, x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a x menos 3, que multiplica x menos 2. Exemplo B. X ao quadrado mais 7x menos 8. Como nós estamos estudando fatoração do tipo trinômio, do tipo ax quadrado mais bx mais c, vamos encontrar as raízes da nossa expressão, já que é necessário ter as raízes para fatorarmos ela. Então, vamos aplicando a forma de Bhaskara. Temos x é igual a menos 7, mais ou menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 8, dividido por 2 vezes 1. E x é igual a menos 7, mais ou menos raiz de 49 mais 32, dividido por 2. Que é igual a menos 7, mais ou menos raiz de 81, dividido por 2. Que é igual a menos 7, mais ou menos 9, dividido por 2. Então, x1 é igual a menos 7 mais 9, dividido por 2, que é igual a 2 dividido por 2, que por si é igual a 1. E x2 é igual a menos 7 menos 9, dividido por 2, que é igual a menos 16 dividido por 2, que é igual a menos 8. Portanto, a forma fatorada da expressão x ao quadrado menos 7x menos 8 é x menos 1 que multiplica x menos menos 8, que pode ser escrita da seguinte maneira: x menos 1 que multiplica x mais 8, por causa do nosso multiplicação de sinais negativos que resulta em um sinal positivo. Exemplo C. 2x ao quadrado mais 5x menos 3. Então, vamos encontrar as raízes para chegarmos numa forma fatorada dessa equação. Aplicando a forma de Bhaskara, temos x é igual a menos 5, mais ou menos raiz de 5x ao quadrado, menos 4 vezes 2, vezes menos 3, dividido por 2 vezes 2. Então, x é igual a menos 5, mais ou menos raiz de 25 mais 12 vezes 2, dividido por 4, que por si é igual a menos 5, mais ou menos raiz de 25 mais 24, dividido por 4, que é igual a menos 5, mais ou menos raiz de 49, dividido por 4, que é igual a menos 5 mais ou menos 7, dividido por 4.
Então temos que x1 é igual a menos 5 mais 7 dividido por 4, que é igual a 2 dividido por 4, que é igual a meio, ou 0,5. E x2 é igual a menos 5 menos 7 dividido por 4, que é igual a menos 12 dividido por 4, que é igual a menos 3. Portanto, temos que 2x² mais 5x menos 3 é igual a x menos 0,5 vezes x menos 3. E podemos escrever também da seguinte maneira: x menos 0,5 que multiplica x mais 3, pelo mesmo motivo do exemplo anterior. Menos que multiplica menos dá mais. Tá? É aconselhável que vocês deixem dessa maneira, tá? A forma fatorada. Não dessa maneira, porque dessa maneira fica um pouco confuso na hora de ler e de escrever. Tá? Então, dessa maneira fica uma maneira mais limpa de se entender. Exemplo D. x² mais 4x mais 4. Então, como estamos fatorando da forma trinômio do tipo ax² mais bx mais c, vamos encontrar as raízes para depois colocarmos a expressão na forma fatorada. Então, aplicando os valores de a, b e c na fórmula de Bhaskara, temos x é igual a menos 4 mais ou menos raiz de 4², menos 4 vezes 1 vezes 4, dividido por 2 vezes 1. Então, temos que x é igual a menos 4 mais ou menos raiz de 16 menos 16, dividido por 2, que é igual a menos 4 mais ou menos raiz de 0, dividido por 2, que por si é igual a menos 4 mais ou menos 0, dividido por 2, que é igual a menos 4, dividido por 2, que é igual a menos 2. Então, a raiz do discriminante, que é o que está dentro da raiz, é 0. E quando isso acontece, nós temos uma única raiz real, como nós já vimos na aula de funções. Então, nós só temos uma raiz real. E o que nós fazemos quando nós só temos uma raiz real? Nós dizemos que x1 é igual a x2. Então, esse valor vai para x1 e x2. Como a expressão tem duas raízes reais e iguais, temos x² mais 4x mais 4 é igual a x menos menos 2, que multiplica x menos menos 2. Notem que o menos 2 foi para os valores de x1 e para os valores de x2. Por quê? Porque nós temos apenas uma raiz real. E isso é igual a x mais 2 que multiplica x mais 2, devido a nossa multiplicação de sinais. E nós podemos notar que x mais 2 que multiplica x mais 2 é igual a x mais 2 elevado ao quadrado. E isso aqui é uma forma fatorada de expressões do tipo trinômio do quadrado perfeito, tá? Então, vocês podem notar que qualquer expressão no segundo grau que eu fatorar por esse tipo, trinômio do tipo ax² mais bx mais c, se ela for um trinômio do quadrado perfeito, eu vou chegar numa forma do trinômio do quadrado perfeito. Se ela não for um trinômio do quadrado perfeito, eu vou chegar numa forma fatorada, que é x menos x1, que multiplica x menos x2. E se vocês quiserem conferir se essa equação é um trinômio do quadrado perfeito, é só ver se ela atende aquelas duas condições que nós estudamos no tópico anterior. Exemplo E. 2x² mais 3x mais 7. Também vamos fatorar pela forma trinômio do tipo ax² mais bx mais c. Então, vamos encontrar as raízes. Aplicando os valores de a, b e c na fórmula de Bhaskara, temos x igual a menos 3, mais ou menos raiz de 3² menos 4 vezes 2 vezes 7, dividido por 2 vezes 2. Então, x é igual a menos 3, mais ou menos raiz de 9 menos 28 vezes 2, dividido por 4, que é igual a menos 3, mais ou menos raiz de 9 menos 56 dividido por 4, que é igual a menos 3,
mais ou menos raiz de menos 47 dividido por 4. A expressão não tem uma forma fatorada. Então, como o discriminante, número que está dentro da raiz, é negativo, não temos raízes reais para a expressão. Portanto, a expressão não possui uma forma fatorada. Por que ela não possui uma forma fatorada? Porque se ela não possui raiz real, nós não teremos valores para x1 e para x2. E na terceira parte dessa aula de fatoração, nós continuaremos com fatoração do tipo diferença de dois quadrados.